E agora começaremos o React com o canal Hoje no Mundo Militar. Falaremos sobre o Níger expulsa militares da França e dos Estados Unidos. Rússia consolida posição na África. Vamos lá. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o fim do acordo de cooperação militar do Níger com os Estados Unidos, poucos meses após a saída das forças francesas. Uma medida que promete consolidar a presença russa em todo o Sahel africano. Neste sábado, 16 de março, a junta militar do Níger, liderada pelo general Tchiani, que assumiu o poder no país após um golpe de Estado em julho de 2023, anunciou o fim de um importante acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, poucos meses após. Se os Estados Unidos estiver de acordo, não é golpe militar. Mas se for contra os interesses dos Estados Unidos, eles classificam isso como golpe militar. Só para a gente entender melhor como funciona a narrativa ocidental. Após ter feito o mesmo com a França, resultando na saída do país de quase 2.000 militares franceses. Estima-se em pouco mais de 1.000 o número de militares dos Estados Unidos destacados em 2 bases no Níger, incluindo uma importante base de operação de drones, cuja construção custou cerca de 100 milhões de dólares. Os militares norte-americanos foram destacados no Níger em 2013, em resposta a um pedido formal daquele governo, que naquele momento enfrentava uma grave crise interna e duros combates contra jihadistas. O pedido formal sempre do governo aliado aos Estados Unidos. Não quer dizer que o país como um todo está desejando tropas americanas em seu território. Mas o governo aliado aos interesses dos Estados Unidos pediu presença militar americana no Níger. Então eles consideram legal a presença militar americana. Essa é a narrativa ocidental. Em resposta ao pedido de socorro do Níger, Estados Unidos e França, apoiados por instrutores da Austrália, Bélgica, Canadá, Alemanha e Itália, se estabeleceram em bases militares cedidas pelo governo do Níger, a partir de onde realizaram, principalmente, ações de treinamento das forças armadas locais e ações conjuntas de combate contra os jihadistas, sob a forma, principalmente, de operações de drones. No entanto, apesar do sucesso... Ações de combate ao terrorismo. Supostas ações. Porque o terrorismo continua. No Níger, em vários países da África, mesmo com presença de tropas ocidentais. Seja dos Estados Unidos, da França. Isso aí é a narrativa deles de combater o terrorismo. Só que, na verdade, não estão combatendo o terrorismo. O terrorismo tem continuado e, em muitos casos, até aumentado na África. Então, é uma narrativa furada. Das ações de treinamento e de combate, a relação do Níger com os Estados Unidos e a França mudou radicalmente após militares liderados pelo general Tchiani derrubarem o governo do presidente Mohamed Bazoum. O general Tchiani, conhecido por ter uma forte ligação com a Rússia de Vladimir Putin, iniciou imediatamente o afastamento do seu país, primeiro da França, cancelando com os franceses o acordo de parceria militar, obrigando a já referida retirada de quase 2.000 militares franceses no final do ano passado. E agora, com... É bom lembrar, toda vez que alguém toma o poder de um país na África e está contra os interesses dos Estados Unidos, é taxado de ditador. E o país é uma ditadura. Ao contrário disso, eles chamam de revolução, de rebeldes. Essa é a narrativa. Então, só para a gente entender como funciona a
a narrativa ocidental. Fim do acordo militar com os Estados Unidos, a parceria de quase 10 anos chegará ao fim, não restando outra alternativa ao Pentágono a não ser a retirada dos mais de 1.000 militares que estão destacados naquele país. A saída das forças francesas e norte-americanas está sendo compensada, em parte, com a chegada de forças russas, principalmente sob a forma de mercenários. Um fenômeno que tem se verificado em diversos países do Sahel africano, uma ampla... É como se os Estados Unidos não usassem mercenário também. A Blackwater que o diga, né? É só o russo que usa mercenário, né? A narrativa é essa. Área ao sul do Saara, que marca a transição para as savanas úmidas do centro africano. Trata-se de uma área estrategicamente muito relevante, pois é rica em recursos naturais importantes, com destaque para o urânio. E, de fato, mais de 70% do urânio extraído daquela região era vendido para a França, alimentando... Vendido não, roubado. Na verdade, os franceses, eles praticamente roubam recursos minerais naturais da África, onde eles dominam, tanto os franceses quanto os americanos. Isso aí é inquestionável. É imperialismo moderno. 56 reatores nucleares franceses. Com o corte das relações, além dos militares franceses terem saído do país, Paris também perdeu essa importante fonte de urânio. Como eu disse há pouco, em todo o Sahel, após uma longa série de golpes de Estado, os países da região estão se afastando do Ocidente e se aproximando da Rússia, como é o caso do Mali, que após um golpe de Estado em 2021, anunciou o início de uma parceria política e militar com a Rússia. É sempre golpe. Quando é contra os interesses dos Estados Unidos, é golpe, né? Os militares daquele país estão expulsando os ladrões americanos e franceses, mas eles são taxados de golpistas. Burkina Faso aconteceu também o mesmo, com um golpe de Estado em 2022, liderado por Ibrahim Traoré, derrubando o governo e levando o novo regime a anunciar uma grande aproximação estratégica com a Rússia. Não há formas de ter certezas sobre se esses golpes tiveram participação direta da Rússia. No entanto, é óbvio que o país que mais lucrou e continua lucrando com todos aqueles golpes é a Rússia. Mas por que aqueles países estão sofrendo tantos golpes e por que os novos ditadores estão se aproximando de Putin? O continente africano é conhecido por ser politicamente muito instável e propenso a golpes de Estado, com a região do Sahel e do É engraçado que eles estão taxando a Rússia de estar por trás dos golpes de Estado na África, né? Mas engraçado que eles também esquecem de citar que as ditaduras que os Estados Unidos financiaram, como no Brasil, na América Latina, em vários países do mundo, né? Os Estados Unidos também financiaram muitas ditaduras. E o pior, invadiram vários países, né? E Vietnã que o diga, né? Então, quem é o vilão da história? É a Rússia? Centro-africano, sendo especialmente propensas a isso. Por isso, não é de se estranhar a quantidade de golpes de Estado, mas é claro que se suspeita de, ao menos, algum incentivo extraoficial por parte da Rússia. Com isso ficando bem evidente nas declarações de Ibrahim Traoré, o novo ditador do Burkina Faso, que disse que está se aproximando da Rússia porque, ao contrário do Ocidente, os russos dão a ele todas as armas que ele pede, destacando ainda que a Rússia não faz perguntas sobre onde, como e principalmente contra quem ele usará aquelas armas. Essa facilidade que os novos ditadores africanos têm para obter armas da Rússia é, sem dúvida, um grande incentivo para se aproximarem de Moscou.
Com a saída da França e a futura saída no curto prazo dos Estados Unidos, há o risco de todo o esforço de luta contra os jihadistas dos últimos 10 anos ser jogado no lixo, já que não há qualquer sinal de que a Rússia tenha intenção ou até mesmo capacidade para assumir essa importante missão em toda aquela ampla região. Mas é óbvio que eles só podem contar com a Rússia para fornecimento de armamento. Até porque os Estados Unidos não vão fornecer arma para quem vai contra os interesses deles. E é óbvio, o canal está falando apenas uma obviedade, não é isso? O resultado disso será o fortalecimento da presença russa no Sahel, o fortalecimento das novas ditaduras pró-russas e, mais importante de tudo, o fortalecimento dos terríveis e brutais movimentos jihadistas que poderão usar o Sahel para expandir os seus ataques por todo o centro africano. Ou não. É nítido que os jihadistas, esses terroristas, verdadeiros terroristas, eles continuam os ataques, tem aumentado em muitos países na África o terrorismo, mesmo com presença de tropas americanas e francesas. Ou seja, será que eles estão combatendo mesmo? Né? Então, isso aí é questionável. Agora, com a presença russa, eu acredito que não, ao contrário, eles vão sim combater, como combateram na Síria. Né? Mas a narrativa ocidental, né? E o canal que é pró-ocidente, do hoje no mundo militar, né? Ele não fala sobre isso.